Olá, querido irmão, querida irmã, querido companheiro de Ideal Espírita. Olá, você que também está vindo visitar a gente. Você está na web rádio Ser Fraterno, Estudo Edificante. Um abraço para você que está nos ouvindo apenas aí, o Rádio ouvinte. Um abraço também para aquele que está acompanhando as imagens pelo YouTube. Uma alegria podermos mais uma vez nos reunirmos para falar sobre um tema que é extremamente atual, falar sobre a verdadeira fraternidade. Que a gente possa ter aqui momentos muito especiais de reflexões, que nos ajude, nos auxilie em compreender melhor a temática e, mais que isso, nos permitamos desafiarmos a nós mesmos a transformar o conhecimento espírita aqui apresentado, a ser apresentado, em uma forma de vida, em atitude, em resposta ao cotidiano, em resposta à atitude, às nossas próprias ações. Então, que Deus nos abençoe a todos. Para começarmos, então, a trabalhar o tema verdadeira fraternidade, o que é fraternidade? Eu fui até o dicionário para a gente definir, e aí o dicionário ele não tem uma resposta precisa ou das mais corretas. No primeiro momento, o dicionário vai dizer que fraternidade é amor ao próximo. Acerta. Mas fraternidade não é só amor ao próximo. No segundo momento, para conceituar a fraternidade, vai dizer que fraternidade é um afeto demonstrado por quem não se conhece. Então, erra quando a gente também pode, numa atitude de demonstrar afeto para aqueles que conhecemos, seria também fraternidade. Só que na necessidade de não ter uma resposta completa, o dicionário vai trazer alguns sinônimos. Em alguns ele erra, em alguns ele acerta. Primeiro, por exemplo, quando ele diz que fraternidade é sinônimo de amor, acertou. Mas ele diz também que fraternidade é sinônimo de apego. Ora, meus irmãos, apego é um amor adoecido, sentimento de posse. Apego não é fraternidade. Mas ele também vai dizer que benevolência, fraternidade, ele acerta. Simpatia, nem sempre, porque eu posso me simpatizar por uma causa ou por alguém que não seja talvez tão benévolo assim, mas também fala que é afeto, acerta, fala que é ternura, acerta. Então, fraternidade seria ainda dois outros conceitos que eu quero destacá-los aqui para ficarmos mais completo: amizade e irmandade. Então, acerta o dicionário quando linka fraternidade com amizade e irmandade. Guardem para mim. A ideia de conceituar agora o que é verdadeira. Ora, ficou mais fácil. Aí o dicionário acertou absolutamente. Verdadeira é conforme a verdade, é autêntica, é verídica. Então, se a gente unisse para pensar em verdadeira fraternidade, a gente poderia afirmar que seria uma autêntica amizade, seria uma real irmandade. Pois bem, o conceito trazido e formado queria trazer o espiritismo para dentro da conversa, até porque a gente está numa rádio espírita, a gente está trabalhando o espiritismo. Claro que muitos que estão aqui nos ouvindo pertencem a outros segmentos religiosos. São bem-vindos aqui, não há problema algum. Nós espíritas não temos nenhum tipo de reservas, resistência. Nós entendemos que todos nós somos irmãos em momentos de entendimento diferentes. Mas quem sabe, por ter vindo aqui na busca de um conhecimento mais completo, que talvez responda melhor as questões, o companheiro de uma outra religião também é muito bem-vindo. Mas, enfim, eu quero trazer espiritismo quando o tema da proposta desse momento é a verdadeira fraternidade. Então, não é uma fraternidade qualquer, é a verdadeira, aquela que o espiritismo vai propor para a gente. E como sendo o espiritismo uma religião cristã, nós temos e adotamos Jesus como guia e modelo, é a questão que vez por outra repetimos aqui, 625 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai ouvir do mundo espiritual quando ele indaga qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta é Jesus, a menor do livro. É esse Jesus que, quando no Sermão da Montanha, quando ali foi interpelado por um de seus discípulos, que solicitou que ele os ensinasse a orar. E a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos,
Está lá em Mateus 6, versículo 9, apenas aqui, quando vai dizer: portanto, vós, quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa ideia, então, de fraternidade ser uma irmandade verdadeira, ser uma amizade mais profunda, real e completa, é respaldada por Jesus. Quando ele nos ensinou a orar, e quando nós chamamos Deus de Pai, inevitavelmente estamos reconhecendo que somos irmãos uns dos outros e de todos. Meus irmãos, o desafio é muito grande, porque a gente vive e vem de comportamentos filosóficos preconceituosos. A gente fez divisão, inclusive de fronteiras, quando, na verdade, todos nós pertencemos a uma grande família, a chamada família universal. Família é essa que Jesus trabalha para que ela seja reconhecida e seja unida. Então, fica claro que na visão espírita não há diferença entre aquele que tem a cor de pele negra, amarela, vermelha ou branca, aquele que tem uma religião evangélica ou católica, ou ele é hinduísta, o que quer que seja, ou se ele é de nacionalidade diferente, se ele está numa condição financeira diferente, não importa. Não importa quais sejam as diferenças e quaisquer que sejam elas. Nós todos somos irmãos. O Cristo trabalha conosco e por nós, para realizar uma profecia. Sim, a profecia de Jesus que ele fez para Deus, lá em João, capítulo 10, versículo 16. Você que tem uma Bíblia em casa, qualquer tradução, se quiser lançar mão para acompanhar, o texto vai dizer: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Veja, meus irmãos, também me convém agregar estas. E ele vai dizer: e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e haverá um só pastor. Então, um dia nós entenderemos que somos irmãos. O Espiritismo tem uma proposta, um caminho para a compreensão de que nós somos irmãos, e lutando contra nossos próprios preconceitos construídos ao longo de vidas, de encarnações, nós podemos agora, com essa encarnação, com o conhecimento racional da fé, nós podemos contrapor a esses velhos preconceitos e começar a perceber que todos nós somos irmãos. Uma questão que o Espiritismo bate com firmeza, essa questão da fé raciocinada, da lógica, da fé baseada e apoiada pela ciência. O exemplo de que todos nós somos irmãos, comprovadamente, é a transfusão de sangue. Se nós, por exemplo, precisarmos de uma bolsa de sangue, Deus livre e guarde que não seja por agora e nem seja nunca, talvez, mas enfim, será que nós escolhemos de quem queremos o sangue? Será que eu vou recolher em mim sangue apenas de espíritas ou de pessoas mais bonitas? Não, não. Se o fator RH for compatível, nós podemos colocar na veia o sangue de qualquer pessoa, independente de sua cor de pele ou religião, independente para que tipo de torcida ele tem no futebol ou na questão da política. Ele é nosso irmão. Então vejam que a ideia de formatar essa realidade, o exame de sangue prova que todos nós somos irmãos. É claro que um dia a gente vai sentir isso. E quando nós sentirmos que somos irmãos, seremos facilmente levados a resolver problemas que hoje são tão difíceis, como, por exemplo, as guerras, como problemas, a fome, a miséria. Sim, aprenderemos no futuro, quando nos sentimos irmãos, que podemos dividir, repartir melhor e, num coletivo, vivermos todos de maneira digna, de maneira equilibrada. Então eu trouxe para introduzir o Espiritismo uma fala do codificador Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18 e 17, onde ele vai dizer que a fraternidade será a pedra angular de uma nova ordem social. Allan Kardec tem informações de que o planeta, para a gente poder realizar essa profecia de Jesus, sermos um só rebanho e sermos um único pastor, ela implantará uma nova era, a era da fraternidade. Meus irmãos, isso é muito acolhedor do nosso coração, é muito consolador. Então, um dia, a maturidade coletiva chegará a uma conclusão que, sendo nós irmãos, temos que todos nos ombrear e nos ajudarmos uns aos outros. Então, Allan Kardec prevê que no futuro haja uma nova ordem social. Essa previsão de Kardec, claro que o tempo
reduzida nessa nossa conversa, está inserida na questão 798 do Livro dos Espíritos. Leia ela depois. Se você não tem o Livro dos Espíritos, você pode baixar no site da FEB, gratuitamente, ou então em outros sites também, que oferecem a literatura espírita básica gratuitamente. Mas você vai encontrar na questão 798 uma fala dos amigos espirituais da Kardec, dizendo que um dia o espiritismo seria uma crença popular, uma crença que todos iriam ter acesso e conheceriam. Quando isso acontecesse, a gente implantaria uma era de fraternidade, onde nós não só entenderíamos que somos irmãos, mas nós sentiríamos todos que somos irmãos. Só que o texto, eu estou lendo aqui de uma segunda tela, claro que eu não sei tudo de cor, capítulo 18 da Gênesis, 17, mas diz assim: mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente uma base inabalável. Essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos, e os povos que mutuamente se apedrejam, porquanto anematizando-se uns aos outros, ou seja, se confrontando, alimentam o antagonismo. Mas a fé, os princípios fundamentais que toda gente pode aceitar e aceitará, e fala de Deus, do Deus Criador, que ama todos, fala da alma imortal, fala do futuro próspero para a humanidade, fala do progresso individual indefinido e fala da perpetuidade das relações entre os seres. Esses são postulados espíritas. Só que Kardec completa dizendo que quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Percebe, então, que estender as mãos uns aos outros vai passar pela necessidade de compreendermos que todos nós somos irmãos. Então, veja, meus irmãos, a ideia de que a solidariedade produzirá a fraternidade. Nós não podemos hoje ser fraternos. Fraternidade é um sentimento, mas hoje nós podemos ser solidários. É essa forma de ser solidário que vai nos ajudar a avançar nesse conhecimento e transformar o conhecimento em atitudes. Então veja que eu posso hoje, é uma escolha, ser solidário para aquele que é diferente, para aquele que eu tenho resistência, para aquele que eu não compreendo, para aquele que eu não sei entender porque age como age. Independente disso, nós podemos ser solidários. Seguindo o raciocínio, a gente lembra de uma outra passagem da literatura espírita, onde, na questão 799 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar assim: então veja, meus irmãos, estamos trabalhando a verdadeira fraternidade, já entendemos até aqui que no futuro a humanidade se reconhecerá irmã, que é de uma grande família universal. Estamos aqui entendendo que Jesus trabalha para que isso aconteça, e quando isso acontecer, não haverá mais guerras, mais confrontos, mais fome e miséria, não haverá mais excessos, haverá uma distribuição humanitária correta, justa para todos, mas que essa profecia tem um mecanismo para ser realizado. E essa profecia, para ser realizada, o mecanismo é a fraternidade. Mas a fraternidade ela é desenvolvida quando eu consigo ser solidário. Então, até aqui fica a verdade, queridos. Nós podemos hoje, independente de qualquer história paralela, podemos ser solidários. Ser solidário é uma escolha que você começa a fazer, por exemplo, na sua família, seu local de trabalho, na rua, no trânsito. Mas, enfim, a pergunta 799, Allan Kardec vai perguntar: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? A resposta vai dizer que, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Nós vimos lá atrás, na Gênesis de Kardec, capítulo 18, item de número 17, os postulados espíritas ali introduzidos, falando da imortalidade da alma, que nós somos seres invisíveis, reencarnados, vivenciando uma experiência humana em busca de progresso, mas que entenderemos um dia
essa realidade. E o materialismo vai perder intensidade e nós vamos, naturalmente, enxergar o nosso principal objetivo. Qual o objetivo da vida, meus irmãos? Guardem isso, meu querido, minha querida. Para sempre, rádio ouvinte, internauta. O grande objetivo da vida é desenvolver sentimentos para um dia aprender a amar aos moldes de Jesus. Daí ele ter dito, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Não havia preconceitos, amava a todos, indiscriminadamente. Amor à mulher cananeia, amor ao centurião, amor o que era entregue aos vícios, amor a todos, a ponto de dizer que teria vindo para os doentes, porque os sãos não precisavam de médicos. Mas seguindo na questão 799, prossegue dizendo, deixando a vida futura extravelada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. É claro que aqui o tempo não permite, mas o momento presente, essa preciosidade, onde eu posso intervir na minha história e mudar resultados de amanhã, mas eu posso intervir e mudar resultados de agora e conceitos anteriores. E vai dizer, então, que abolindo os prejuízos de seitas, caças e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então veja que na resposta, a solidariedade vem na base para um dia nós nos unirmos como irmãos. Ele chama de grande solidariedade. Eu fui até o dicionário para definir o que é solidariedade. Veja, meus irmãos, sentimento de compadecimento com as dificuldades ou os sofrimentos de outras pessoas. Então nós podemos ser mais sensíveis, podemos ser mais humanos, podemos oferecer mais daquilo que temos. Quando Allan Kardec, na questão 642, de O Livro dos Espíritos, ele indaga no mundo espiritual se para agradar a Deus e para assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta que ele ouve é que não, que é preciso praticar o bem no limite de suas forças. Reflita com você. Viemos aqui, estamos ouvindo, assistindo para isso, para olhar nossos corações, para tentar perceber se temos sido aqueles que têm tentado fazer o bem no limite das forças. Mas voltando a falar de solidariedade, de fraternidade, esse binômio fundamental, aonde a fraternidade será o resultado e a solidariedade será o trabalho, o meio, a forma como chegar à fraternidade. O chamado livro Obras Póstumas, uma obra que foi lançada após a morte de Allan Kardec, e ali estão vários artigos do codificador. No item Questões e Problemas, encontramos assim: quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, compreenderão também a verdadeira solidariedade e, conseguintemente, a verdadeira fraternidade. Observe, então, que o Espiritismo prega essa igualdade, essa irmandade, a fraternidade. E quando esse conhecimento for pregado a todos e todos compreenderem isso, nós quebraremos as barreiras, as amarras do preconceito, das diferenças, das censuras. Não seremos mais o irmão apedrejador, mas aquele que acolhe o diferente, independente do que ele seja. Mas fato é que compreenderão também a verdadeira solidariedade e, por conta disso, a verdadeira fraternidade. E diz Kardec ainda que uma e outra, fraternidade e solidariedade, deixarão de ser simples deveres circunstanciais, que cada um das vezes prega, muitas vezes, o próprio interesse, não do outro. E diz assim, para concluir, Obras Póstumas: o reinado da solidariedade e da fraternidade será forçosamente o da justiça para todos. E da justiça para todos será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Então, a solidariedade que eu posso hoje escolher ser para fazer dentro do meu limite. Olha, não posso fazer o que eu não sei, não posso fazer o que eu não posso, não há problema algum, mas se eu estiver fazendo no meu limite, a minha consciência vai ficar tranquila e vai falar mais alto. Na medida que eu me esforço e faço no meu limite, esse limite se desenvolve e ele é crescente. Mas fato é que a solidariedade, produzindo a fraternidade, sentimento de perceber e sentir que somos irmãos, vai construir justiça, que vai produzir paz e que vai produzir
a harmonia entre indivíduos, famílias, povos e raças. Deixa eu abrir um parênteses importante aqui do meu precioso tempo. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, se eu quiser resolver conflitos familiares, eu preciso primeiro, então, trabalhar a solidariedade. A cooperação mútua, tentar auxiliar, estender as minhas mãos. Por isso que Paulo de Tarso, escrevendo certa vez a carta aos Gálatas, que você também pode abrir a sua Bíblia e consultar agora, capítulo 2 da carta aos Gálatas, capítulo 6, perdão, versículo 2, ele diria: levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Ora, meus irmãos, que lei de Cristo é essa que Paulo está dizendo que para nós cumprirmos temos que levar a carga do nosso irmão e permitir que nosso irmão também nos ajude a levar a nossa carga? Ora, João 15:12, quando ele vai resumir o seu evangelho dizendo: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. O convite de inspirarmos-nos da forma que o Cristo amava para amarmos melhor, uma qualidade melhor e com uma maior intensidade. É claro que são distantes do amor que o Cristo tem por cada um de nós, chamado amor incondicional, mas em outro momento da literatura paulina, ele vai nos falar do amor fraternal, aquele amor que nós podemos externar uns pelos outros quando compreendemos, isso é fácil, mas também quando sentimos que todos nós somos irmãos. Então, o dia que percebemos, sentimos, somos irmãos, não permitiremos mais que a fome avassale tantos lares. A gente sabe, por estatística hoje, pesquisas muito bem elaboradas, que 1/3 do lixo que nós produzimos é alimento desperdiçado. Sim, são incluídos ali casca de ovos, por exemplo, que viram farinhas, casca de alimentos que viram cremes, sopas, e que poderiam alimentar toda a população dos famintos do planeta. Então não está faltando alimento, está faltando solidariedade, está faltando fraternidade para que eu seja também um pouco mais solidário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 4, para a gente poder ir começando a fazer um fechamento, Allan Kardec faz uma compilação de 2 passagens evangélicas e vai dizer assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Veja, meus irmãos, Allan Kardec se apoia em 2 mensagens evangélicas, a primeira delas, Mateus 22, na conversa com o doutor da lei, que tenta ali tentar a Jesus para que ele caia em contradições, que ele dissesse uma heresia qualquer para ser acusado e ser preso, ser morto. Eles acreditavam que se matasse Jesus, mataria a sua doutrina, mas enfim, perguntou qual o mandamento da lei, o maior mandamento da lei, e o mandamento maior, amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo, o segundo mandamento, semelhante a esse primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo. Kardec pega esse versículo, porque no final ele vai dizer, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E ele junta com Mateus, capítulo 7, versículo 12, Sermão da Montanha, quando ele diz que assim como quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele une os 2 pontos que resume a Torá e diz que é a expressão mais completa da caridade. E vai dizer ainda que a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. E diz quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, veja, meus irmãos, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e terão entre eles, e farão que entre eles reine a paz e a justiça. E diz, não haverá mais ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Quando nós resolvermos adotar a prática da solidariedade, amando o próximo como nos amamos, entra em cena a ideia do auto-amor, do autocuidado, de perceber que somos seres imperfeitos, mas não somos inferiores por isso, porque estamos num processo de progresso indefinido,
nutrindo um sentimento de autoaceitação, de amor, sentimento que, se eu tenho, eu consigo externar para com o outro, mas ele agrega a ideia de fazermos ao outro como gostaria que fizessem por nós. Eu quero começar a terminar, meus irmãos, lembrando uma fala do benfeitor espiritual Emmanuel, numa literatura chamada Pão Nosso, quando ele vai relembrar que essa luta por construção de fraternidade, de prática de solidariedade, que vai levar à fraternidade, começa na família. Pão Nosso, lição 117, o livro Pão Nosso, recentemente, há 2 ou 3 anos atrás, ganhou um prêmio nos Estados Unidos como sendo o melhor livro religioso lançado naquele país, e veja, um país de inclinação protestante, mas reconhece a literatura, e Emmanuel vai dizer assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Diz mais, e essa indagação lógica deveria se estender a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir a 5 ou 10 criaturas? Veja, meus irmãos, a família como sendo a base. A família como sendo o núcleo onde nós podemos desenvolver o sentimento de solidariedade, o primeiro treinamento. O Rabi da Galileia, naquela última ceia, lá em João capítulo 15, versículo 15, ele faz a declaração para aqueles homens dizendo: não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho-vos dado conhecer. O Cristo nos tem por amigos, nos tem por alguém próximos. Por isso que lá, com João Evangelista, no Apocalipse, capítulo número 3, versículo 20, vai narrar a fala de Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. O convite do Cristo batendo suavemente a porta do nosso coração, para podermos abri-la e nos rendermos à fraternidade, à compreensão que somos irmãos, desenvolver o sentimento que somos irmãos e trabalhar esse sentimento por meio da solidariedade, levando a carga do meu irmão e permitindo que meu irmão também leve a minha carga. O rei Davi, num dos salmos, onde o rei passava por inúmeras dificuldades, Salmo de número 27, versículo 10, ele dizia que: porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Sentar à mesa, cear juntos, é uma atitude de intimidade, de proximidade. O que o Cristo quer conosco é essa proximidade. Porque ele já entendeu que nós somos irmãos, ele é nosso irmão mais velho, um irmão que já passou por toda a caminhada que nós deveremos passar e que agora, habilitado, vem como orientador. Por isso que João Evangelista, escrevendo a carta para a igreja da Ásia Menor, capítulo 1, versículo 7, eu acho que se eu estiver errado não tem problema, deve estar bem pertinho do 7, ele vai dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mesmo que as pessoas não nos entendam, mesmo que ainda nós sejamos vítimas de preconceitos, ou sejamos nós os preconceituosos, o Cristo nos acolhe, ele nos ampara, ele nos percebe e de modo algum nos haverá de abandonar. Que a gente possa sair daqui desse estudo edificante levando a certeza no coração de que o Cristo nos aceita como somos. Não há censura, não há crítica, mas há um convite. Há um convite a mudarmos intensamente a cada dia. Com Allan Kardec, para terminar, já me despedindo dos companheiros e companheiras aqui, no Evangelho que nos despedimos 17, item de número 3, ele vai dizer: o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente a combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Sejamos esses que tentem hoje ser melhor do que fomos ontem e amanhã, quando for hoje, tentarmos ser melhor do que temos sido agora. Deus te abençoe,
muita paz e muita luz, e até o nosso próximo estudo edificante. Forte abraço!